Graça e paz a todos. Meu nome é Jean. Esse é o canal Cristo Sem Fronteira. E hoje eu vou abordar um vídeo diferente, onde eu vou abordar sobre as 5 mentiras do diabo. O diabo, que é o nosso adversário, ele bombardeia a sociedade, bombardeia todo o sistema do mundo para declinar, para manifestar a prática pecaminosa, que é um ato contra a vontade de Deus e as leis que Deus estabeleceu para o ser humano para viver em uma sociedade, em uma família harmonicamente. O inimigo faz de tudo para nos tirar e nos desviar de nosso foco em todas as nossas decisões. Ele coloca situações em nossa vida para perdermos tempo. E tempo é um bem precioso. Sabemos que a vida passa muito rápido. Sabemos que o dia, a semana passa muito rápida e nós não aproveitamos da melhor forma possível este tempo. Ele também cria adversidades para termos medos, dúvidas que não vamos vencer e coloca muito em nós o comodismo. O comodismo para realmente a gente esperar que algo acontece, esperar que alguma mudança vai acontecer, e sendo que a mudança é de dentro para fora e nunca de fora para dentro. Eu vou numerar essas 5 e de acordo com eu for falando, eu vou explicando. Primeira mentira que o diabo nos coloca: a palavra de Deus não é verdadeira. Mentira. A todos que estão vendo esse vídeo, sendo cristão ou não, você querendo acreditar ou não, a Bíblia é a palavra de Deus, você querendo ou não. Vai ser hoje, foi ontem e vai ser amanhã por toda a eternidade a palavra de Deus. A Bíblia, que é a palavra de Deus, foi escrita por homens, vários homens, em torno de 40 pessoas diferentes, por volta de 1.600 anos, desde o primeiro livro até o último. A Bíblia, que é a palavra de Deus, está cheia de contradições. Mentira. A Bíblia é inerrante. Ela se autorresponde. Ela é eterna. Ela mostra os atributos, a perfeição, a santificação, a pureza e a simplicidade de Deus Todo-Poderoso. É eterno, altíssimo, sempre Ele vai ser de glória e glória, de eternidade a eternidade. E 2 Timóteo 3:16 e 17 diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ela foi escrita por homens, sim, homens inspirados por Deus para escrever o que Deus estabeleceu, o que Deus queria que fosse escrito. Ponto. O que é externo ou acrescentado, aí a consequência é do homem. O mundo não pode ser cumprido na Bíblia.
mas a Bíblia se cumpre no mundo. Em Mateus 5,17, o nosso Senhor Jesus diz que não veio cumprir e não veio para destruir a lei ou os profetas. Ele não veio para arrogar, mas para cumprir. E o versículo 18 diz que, porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um tio, nem um jota se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Jesus aqui deixa bem claro que tudo que está escrito na palavra vai ser cumprido. Tudo que está escrito na Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, vai ser cumprido. O homem querendo ou não, Deus manda. Nós, seres humanos, só cabe obedecê-lo. Em Apocalipse 22:18 diz que não devemos acrescentar e nem tirar. E o 19 diz que se alguém tira ou acrescenta algo da Bíblia, vai ser tirado da árvore, do livro da vida, da comunhão com Deus. O nome da pessoa vai ser retirado desse livro. Deixa bem claro. Irmãos, a segunda mentira de Satanás, do diabo, do nosso adversário, diz que Deus vai abrir uma exceção em seu caso. Nunca. Deus nunca abriu uma exceção na Bíblia para homem nenhum. Abraão, Davi, Salomão, Sansão, Jonas, Pedro, João, Tiago e qualquer outro nome, Jó, Ló. Por que abriria uma exceção para cada um de nós? Ou para mim? Ou para você? Porque diz em Romanos 3:23 e em Romanos 5:12, deixa bem claro o que nós somos. Porque nós somos pecadores e fomos destituídos da glória, da presença de Deus, desse Deus maravilhoso. Porque sabemos que através de um homem entrou o pecado, e o pecado a morte, e não tem como fugir disso. Nós temos o DNA da declinação e desobediência de Adão. Está em nosso corpo. Não tem como ser plenamente perfeito. Só Jesus foi. A terceira mentira do diabo. É possível ser cristão sem ir a uma igreja, um culto, uma denominação, e sem ler a Bíblia, sem orar. Mentira! As pessoas pensam que, estando desengrejados, estão seguindo Jesus, estão totalmente errados. O crente que não faz essas três coisas, ele está se enfraquecendo e está desobedecendo a lei do Senhor. No Salmo 1, no versículo 2, diz que temos que ter prazer no Senhor, na lei dele, e meditar de dia e de noite, meditar na palavra dele. O próprio Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5:17 que devemos orar sem cessar. Esse orar sem cessar é realmente buscar um relacionamento e uma intimidade com Deus. Em Hebreus 10:25, a primeira parte, diz que não deixando a nossa congregação, como é de costume, não devemos fazer isso. Em João 14:15, Jesus deixa bem claro: se me amas, guarde os meus mandamentos.
Nós temos que ter prazer nos mandamentos de Deus, nas leis dele, na obediência perante o que ele quer para conosco. A congregação e a denominação que a gente vai tem que ser algo prazeroso. Ah, porque está chovendo não vou. Porque está fazendo frio também não. Ah, porque eu tenho um aniversário para mim ir, outro lugar, outra coisa para me fazer e eu não vou. Muitos pensam assim, está errado. Quando acontecer algo na sua vida com relação a isso, faça a terceira parte, ore, para ver o que Deus quer que você faça. Deus quer que você não vá, Deus quer que você vá em outro lugar. Ore. Ore para ver a direção de Deus. Se Ele der uma direção e realmente te responder, faça. Se Ele mandar, ordenar você ir, estando frio, chovendo, tendo aniversário para você ir, vá. Não deixa de cumprir uma ordem de Deus. A quarta mentira do diabo, do encardido, é todos os caminhos levam a Deus. Mentira. A Bíblia é a palavra de Deus. Devemos aceitá-la em nossa vida. Porque está escrito em João 8:6. João 14:6. Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Jesus é o caminho até vir ao Pai. Jesus é o caminho para que eu e você se encontrem com o Pai. Em 1 Timóteo 2,5, porque há só um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. O que temos que entender é que é o único que faz essa ponte entre nós e Deus é Jesus. Não é Maria, não é José, não é Fátima, não é Jean, não é Pedro, não é Tiago, não é Expedito, não é Fátima, não é ninguém. Só Jesus. Só Jesus é esse caminho, só Jesus leva a Deus, mais ninguém. Não existe algo que complete isso. É só Ele. A quinta mentira do encardido, do inimigo, do diabo, de Satanás, que ele, o diabo, não existe. Que é uma invenção da sociedade, que é uma fábula criada pela religião. Como exemplo, o coelhinho da Páscoa, fada, bruxo, bruxa, lobo mau, lobisomem, Papai Noel e etc. Temos que entender que em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. No versículo 15 diz, mas o que é espiritual discerne bem de tudo, e ele de ninguém é discernido. O que temos que entender nesse versículo 14 e 15 é que o homem que não tem Jesus, que é o único que intercede entre nós e Deus, como no item citado acima, ele é o único que pode ajudar a gente a discernir. O homem natural que não tem Jesus não consegue discernir nada disso. Não consegue discernir se o diabo existe ou não. Não consegue discernir quando a gente entra numa batalha espiritual ou não. O homem natural não consegue discernir essa batalha espiritual entre o céu
o triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, os anjos e os demônios decaídos junto com o inimigo, o diabo. O homem natural não consegue entender isso, porque ele não discerne, porque ele não entende, porque ele não compreende, porque ele não tem Jesus. 2 Coríntios 4:4, no qual o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandece a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Novamente, Paulo diz que o Deus desse século, que é o diabo, que é o inimigo, ele faz as pessoas não entender isso. Ele ilude as pessoas com essas mentiras a respeito desse vídeo que eu estou fazendo. Em Efésios 6:11 e 12, devemos revestir de toda a armadura de Deus para que possamos estar firmes contra a astúcia cilada do diabo. Porque não devemos lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, nós que compreendemos essa batalha espiritual, que entendemos que o inimigo é mentiroso, devemos revestir da armadura de Deus e estarmos firmes para conseguirmos livrar dessas ciladas dele, porque ele sempre está colocando situações, adversidades, para que a gente possa criar contendas contra as pessoas e contra a carne e contra o sangue, essas pessoas, e não devemos lutar contra as pessoas. Nós devemos lutar nos lugares celestiais. Que jeito? Orando, jejuando, buscando a palavra de Deus, compreendendo e vivendo da melhor forma possível para agradar a Deus, a nosso Senhor Jesus. Para concluir, em João 8:44, diz que o inimigo, o diabo, é o pai da mentira. E em Mateus 4, que é a tentação de Cristo, diz que o diabo é o tentador, que ele é o enganador, ele distorce versículos da Bíblia para que nós possamos compreender de formas erradas. Em Apocalipse 12:10, diz que o diabo é o acusador de cada um de nós que lutamos e caminhamos para seguir a palavra de Deus, para seguir o caminho de Cristo, a santificação, a transformação de nosso ser. Devemos agradar somente a Deus. Irmãos, essas são as 5 maiores mentiras do inimigo. E ele bombardeia a sociedade com essas mentiras. A primeira mentira é a palavra de Deus não é verdadeira. A segunda mentira é Deus vai abrir uma exceção no seu caso. A terceira mentira é que é possível ser cristão sem igreja, sem ler a Bíblia, sem orar. A quarta é que todos os caminhos levam a Deus. A quinta é que ele, o diabo, não existe. É invenção da sociedade. É uma fábula criada pela religião. Honra e glória somente ao Senhor Jesus. Esse é mais um vídeo. Porque tudo vem dele, tudo volta para ele. A paz do nosso Senhor Jesus a todos. Amém.